Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo, para quem não conhece, é um portal de notícias que fala sobre varejo, consumo, serviço, shopping center, enfim, tudo que tem a ver com esses temas aí, food service, franquias, enfim, bastante coisa, né? A gente fala diariamente sobre esses assuntos no portal mercadoeconsumo.com.br. Também a gente repercute todas essas notícias nas redes sociais. Você está super convidado para, além de acompanhar o portal, assinar nossas newsletters, também comentar, enfim, participar ali dos nossos conteúdos de alguma maneira, mandando sua opinião, sua análise, sua sugestão. E semanalmente a gente está aqui no Bora Varejar, que a gente leva ao ar no YouTube, que é o podcast semanal. A gente traz convidados especiais aí para falar também desses temas que são nossa especialidade. A gente vai falar hoje de um segmento que tem crescido muito, especialmente aqui no Brasil, que é o de lavanderias automatizadas, né? A gente vai falar muito dessa mudança de comportamento do consumidor com relação ao uso dessas lavanderias e o que levou, né, a essa mudança, como que os consumidores veem esse serviço hoje e expectativas também aí para o futuro. Para falar sobre tudo isso, eu recebo aqui a nossa convidada de hoje, que é a Thalita Perosini Caporazzo, CEO da Aqua Lavanderias. Tudo bem, Thalita? Bem-vinda. Tudo bem, Ayana? Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui presente. Obrigada a você. Prazer contar contigo aqui no Bora Varejar. Bom, a Aqua Lavanderias vem ganhando espaço no franchising, apostando aí num modelo automatizado de conveniência, né? No momento em que o consumidor de fato valoriza, e eu como consumidora posso dizer que sim, que é assim mesmo, valoriza praticidade, ganho de tempo, né? Tempo é uma coisa que ninguém mais tem, e serviços incorporados ali à rotina, né? À vida urbana. Então, primeira pergunta, queria até que você contasse um pouquinho da história da Aqua e para você, pelo que você tem percebido no mercado, a lavanderia deixou de ser vista como um serviço pontual para usar só de vez em quando e passou a fazer mais parte da rotina? Ayana, é o seguinte, a Aqua ela veio justamente para a gente tirar esse ponto de que a lavanderia ela só serve para atender pontualmente uma necessidade do cliente, tá? Então, hoje, a gente percebe, é diferente de antigamente, que as mulheres não trabalhavam, não tinham uma rotina tão corrida como a de agora, né, de anos para frente. Hoje a gente percebe que o cliente final, ele utiliza esse serviço justamente para ele ter tempo maior para passar com a família aos finais de semana. E é corrido para todo mundo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, para quem mora sozinho, para adolescentes que estão em viagens. Então, na verdade, a gente atende um público aí, assim, todos os públicos, né? Não somente a família que tem grande volume de roupas ou aquela pessoa que mora sozinha. Na verdade, hoje, a lavanderia de autosserviço, ela consegue atingir todas as classes, inclusive as classes mais altas, né? Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa que já cuida das suas roupas lá em casa, se acontece alguma coisa com a sua máquina, essas pessoas acabam procurando também um serviço de lavanderia de autosserviço. E a gente vê que quanto mais lavanderia a gente tem no mercado, mais população que utilizam esse tipo de serviço também aumenta. Isso é fantástico, né? Pois é, a gente vê mesmo. Eu moro aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e aqui, volta e meia, eu vejo uma nova surgindo, né? Uma marca nova, uma rede nova surgindo, algumas até conectadas com condomínios ou a prédios comerciais que tem aqui, prédios residenciais que tem área comercial embaixo, né? Ali na fachada, e outras no bairro, junto com outros tipos de comércio também. Elas vão mudando até a paisagem dos bairros, né? Essas Exatamente. lavanderias. Explica para a gente rapidamente o que é quando a gente fala de lavanderia autônoma, automatizada, né? Como é que funciona exatamente para quem, por algum motivo, ainda não conheceu esse tipo de serviço. Tá. A Aqualavanderia, ela tem dois tipos de modelos de negócio, tá? Sendo aquela 100% automatizada, e não significa que o franqueado ele não tenha que ir à loja. Sim, mesmo que a unidade seja 100% automatizada, esse franqueado ele tem que disponibilizar, mesmo que de um curto período ali do dia, uma horinha, para verificar a higienização das máquinas, verificar a questão da limpeza da própria unidade,
que a gente está falando de um serviço de limpeza, né? Nada mais ruim do que você chegar num local onde você vai passar ali poucas horas, mas até 1h15, por exemplo, você lava e seca suas roupas num local sujo, né? Com cheiro desagradável. Então, mesmo que seja 100% automatizada, a gente sempre pede para o franqueado ir até a unidade. Outro ponto, a gente identificou que hoje a nossa população brasileira ela tem uma classe mais idosas e essas pessoas não utilizavam esse tipo de serviço porque elas achavam que é aplicativo, tinha certa dificuldade, usar ali um maquinário, a tecnologia, né, em si. Não estou dizendo que todos os idosos pensam dessa forma, mas a grande maioria. E aí a gente tem o atendente. Então, assim, algumas unidades que a gente verifica ali, dependendo da região que esse franqueado vai montar, se é uma região mais idosa, a gente sempre pede que tenha um atendente ali, até para poder auxiliar ali no atendimento e essas pessoas poderem utilizar esse tipo de serviço. Você falou dos idosos aí, e tem a ver também com a pergunta que eu ia fazer agora, que é se você falou que o público é muito variado, né? Até Muito de classe variado. social e tudo mais. Mas tem alguma coisa a ver com os mais jovens estarem usando mais? Ele tem uma relação mais natural com esse tipo de serviço ou não? O que vocês perceberam aí? Aí, Ana, na verdade, os mais jovens, eles estão mais conectados, né? Uhum. Então, quando você fala dessa questão mais jovens, eles já utilizam qualquer tipo de serviço que seja de tecnologia. Agora, a minha preocupação, quando foi montar a Aqua, era atender os idosos, porque hoje você pega um idoso, às vezes mora sozinho, e aí tem essa questão de lavar uma roupa, de repente subir em algum lugar que possa se machucar para pendurar uma roupa, alguma coisa assim. E foi onde eu tive o insight de ter a unidade com atendente. Isso facilita não só os idosos, isso também facilita as pessoas que não conseguem ficar na unidade em até 1h15, né? A gente vê médicos, por exemplo, tem uma vida muito corrida, então deixa as roupas de manhã e passa a tarde para pegar ali com o horário agendado com o atendente. Então, facilitou todas as classes, na verdade. Ah, legal isso. Quer dizer, a pessoa deixa lá, não precisa ficar esperando o processo terminar, o atendente cuida, entre aspas, ali das peças e depois a pessoa só volta para buscar, né? É uma super Exato. conveniência também, né? Se for pensar, né? Que tem Conveniência tudo a e ver com esse. praticidade. Exato. Exato, tem tudo a ver com esse momento aí. Como é que é a questão de preço? Na verdade, a pergunta é assim: o que fideliza mais o cliente hoje? A gente está falando de uma concorrência que está aumentando, né, nesse setor. Preço, praticidade, localização, depende de bairro, por exemplo, ou experiência do consumidor. Na verdade, preço não é um fator importante que se o cliente vai usar ou não. Tá. O que diferencia volto lá a dizer, lembra-se que eu disse que a unidade limpa é um fator importante? Isso é uma experiência. Então, assim, experiência, localização e praticidade, ali onde a lavanderia a Aqua estiver mais posicionada para aquele cliente final, é onde ele vai utilizar. E eu te digo isso, que a Aqua Lavanderia, ela não é a mais barata do mercado, tá? Mas assim, às vezes a gente coloca algum cupom de desconto e logo na semana que vem a gente aumenta e mesmo assim não diminui a utilização. Então foi onde a gente viu que não adianta ser o mais barato, se o restante não é feito com carinho nem ter o cuidado com o cliente. Total. Como é que foi a entrada da Aqua no modelo de franchising? Em que momento vocês perceberam que lavanderia poderia se tornar um negócio escalável, né, por esse sistema? Bom, eu sou proprietária da Acelerando Franquias, né? É uma empresa de expansão e formatação de franquias. E a gente entrou nesse mercado, a gente viu que é um mercado muito promissor na época, e a gente viajou para conhecer maquinários novos. Inclusive, a gente trouxe os maquinários da Haier, que é assim tão bom quanto a pioneira que a gente tem no mercado, com um preço bem mais atrativo. A gente conheceu a fundo o que a gente poderia fazer diferente meio às outras marcas que a gente tinha no mercado, e a gente foi olhando tendências, né, com outras coisas também, além de só ter uma lavanderia ali de autoatendimento. E a gente viu que era um mercado promissor, a gente abriu a nossa unidade piloto aqui em São José do Rio Preto, operamos ela durante 1 ano, e aí a gente resolveu lançar ela para o mercado. E quando que foi esse lançamento, desde a criação da 2023. Aqua?
2023. 2023. Nessa expansão hoje, o que vocês levam mais em conta, ou o que pesa mais até? Encontrar bons franqueados ou encontrar bons pontos comerciais? E uma pergunta adicional: existe um perfil de praça ou cidade em que esse modelo performa melhor, apesar de você estar dizendo que ele é super acessível para tanta gente, né? Aí, Ana, a gente precisa dos dois. A gente precisa de um bom franqueado e um bom ponto comercial. Hoje, as pessoas elas pensam que comprar uma franquia, o negócio vai andar sozinho. E não é isso, tá? Se a gente vem arrumar um ponto, um excelente ponto, que é o que a parte da implantação faz aqui, não adianta a gente procurar a melhor região se esse franqueado não cuidar da unidade dele. Então, uma coisa leva a outra, tá? Então, assim, se ele não fizer o papel que o franqueado tem que fazer, nada vai para frente. E aí você não consegue trazer nada diferente para a cidade, né, onde você vai implantar. E a gente tem regiões assim com cidades com 40 mil habitantes que faturam mais de 30 mil, porque levou a inovação. Então, assim, cidades pequenas você também consegue um excelente faturamento. Muito bom. Isso que você falou, e a segunda vez que você toca nesse assunto, né, do franqueado estar no negócio, né? É uma pergunta importante, porque eu mesmo já ouvi muita gente falar: vou montar uma lavanderia, vou abrir uma franquia de lavanderia, porque eu não preciso estar lá, não preciso, é pouco trabalho para mim, enfim. Às vezes a pessoa quer entrar no empreendedorismo achando que é assim, né? E com franquia, e por ser automatizada, acha que é tudo muito simples. Mas não é tão simples assim, né? A lavanderia não vai rodar sozinha exatamente. Tem muita gente que pensa assim ainda, e o que você diria para essas pessoas? Tem, Ayana, na verdade, o que as pessoas têm que tirar da cabeça? Que franquia é um modelo de negócio testado e validado. Ou seja, quando você compra uma franquia da Aqua, você não passa pelos perrengues de você abrir uma unidade sozinha. Então, existem negociações que só uma franquia vai poder te dar, de preço, digo, de economia mesmo na hora de você investir o teu dinheiro. Testes de maquinários, testes de inovações, sistema de gestão, como que o teu negócio vai gerar cliente, vai te chamar cliente. Tudo isso a gente já fez, tudo isso a gente já tem muito bem desenhado e passado. Então, assim, se o franqueado ele comprar o negócio e ele não fizer nada do que a gente passar, não vai funcionar. Tipo, ele pode comprar um McDonald's, né? Não funciona. Então, as pessoas elas têm que tirar isso da cabeça e achar que porque comprou uma franquia não vai trabalhar. Qualquer empresário, qualquer empresa que você for abrir, você tem que vamos falar assim, arregaçar as suas mangas e fazer o teu negócio acontecer, né? Só que com a franquia você não vai fazer sozinho, você vai ter um acompanhamento com um time super qualificado ali enquanto você se tornar franqueado. Você acha que no caso da lavanderia, essa impressão, por ser automatizada até, né? Essa impressão é maior ainda? As pessoas se enganam um pouco achando que é mais simples de tocar? Sim, porque as pessoas elas colocam como 100% de automatizada. Ela é 100% automatizada e não 100% robotizada. Tem um humano ali atrás. Vamos pegar a IA. Quem faz a IA é uma pessoa. Então, assim, nada faz sozinho, nenhum computador, nada se faz sozinho. Sempre tem uma pessoa ali por trás. Quando a gente fala que o franqueado ele vai trabalhar menos, é que ele não vai ficar disponível ali dentro de uma lavanderia 8 horas por dia, né? Uhum. Então, hoje a gente tem vários franqueados que possuem o primeiro negócio e que compram uma lavanderia por não precisar passar tanto tempo dentro dela. Só que tem pessoas que foram além disso. Hoje tem franqueados que são multifranqueados, que tem 3, 4 unidades, que a lavanderia já se tornou o primeiro negócio. Uhum. Entendeu? Aí Que outra fatura-se muito pegada mais. até. Exatamente, é outro negócio. Uhum. O retorno do investimento é muito mais rápido. Eu te digo até assim, se você fizer um bom trabalho e ter todo o acompanhamento ali que a franqueadora vai passar. Então, assim, não existe empresas desse nicho de serviço o qual você vai ter o retorno tão rápido assim. E a gente tem ainda muito chão para nadar nesse segmento.
Por isso a gente está trazendo coisas novas, porque assim, o know-how ele tem que ser constante. Não é porque você comprou a franquia hoje que eu vou te fazer a reunião de boas-vindas, vou te passar ali os manuais e vou parar. Não, o know-how da franqueadora ela tem que ser tudo constante. Então, todo momento, a gente tem que se qualificar cada vez mais para a gente poder trazer cada vez mais soluções para atrair cada vez mais clientes e a gente fazer com que esse segmento seja igual nos Estados Unidos, que já começou isso lá atrás. Então, eu vou te dar um exemplo aqui bem simples. Hoje, se você viajar, vamos lá, você vai lá para a praia, aí você tem um monte de roupa, você prefere passar 1h15 e trazer as suas roupas lavadas e secas e quase passadas, que a gente fala, né? Porque hoje os tecidos quase não se passam, tirando camisa, ou você prefere chegar aqui e depois passar o final de semana lavando e secando roupa? Não, com certeza não prefiro a segunda opção. Então, é exatamente isso, é trazer a praticidade em qualquer local que você tiver. E a Aqua, ela tá em todo o Brasil, né? Então, muito difícil não achar nenhuma unidade para Muito atender. bom. Eu, numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos de férias com a família, eu fiz exatamente isso. Não tinha o costume de usar lavanderia de autosserviço, né? Mas por conta da viagem, muito tempo, tinha em hotel e tudo mais, acabei usando. E aí, antes de voltar, fiz exatamente isso que você falou. Coloquei todas as roupas lá e trouxe tudo organizadinho, cheirosinho, para não ter aquela chateação, né, da volta, que já é triste voltar para casa depois de uma boa viagem, ainda fazer isso em casa, né? Essa desarrumação uma da mala. preocupação a menos, né, Ayana? Antes a gente Exato. tinha essa preocupação e é só a virada de chave mesmo, é começar a usar e não só por praticidade, digo por economia mesmo. Hoje as lavanderias da Aqua você não precisa levar insumos, então tem amaciante, tem o sabão líquido, tudo da marca da Unilever, que assim, o cheiro da Unilever é muito bom, né? Então, assim, a gente nem discorda em colocar outro, porque não adianta. É o melhor aceito aí no mercado. E isso você começa a criar essa identidade olfativa de você querer sempre as suas roupas lavadas na Aqua, por essa identidade, porque não é gostoso você pegar uma roupinha lá do guarda-roupa e sentir esse cheiro? Eu particularmente amo. Muito, muito mesmo. Bom, a gente volta a falar daqui a pouquinho com a Thalita sobre franchising, sobre lavanderia, enfim, sobre como esse negócio está prosperando e oportunidades, né, que existem aí para quem quer ser franqueado, mas a gente vai fazer agora um rápido intervalo aqui no Bora Varejar. Não saia daí, já já a gente volta. De volta com o Bora Varejar, essa semana falando aqui do segmento de lavanderias e franchising, né? Como empreender nesse segmento que está em alta aqui no Brasil. A gente recebe a Thalita, que é CEO da Aqua Lavanderias. A Thalita já falou bastante aqui do modelo, né? Da importância como em qualquer franquia, da importância de o empreendedor estar acompanhando ali o negócio. E até tirou um pouco aí esse mito que muita gente pode ter de que é uma lavanderia automatizada, não vou ter que ir lá, não é bem assim, né? A Thalita já falou isso para a gente. Agora, falando de franchising, de uma maneira geral, Thalita, a gente vê um crescimento bastante grande de oferta de serviços por meio de franquias, né? Aliás, de crescimento de serviços no geral, a gente vê muito varejista hoje também oferecendo serviços, enfim. O que você diria que torna esse segmento de serviços tão interessante para se empreender hoje? Ayana, de novo, né? A lavanderia de autosserviço não é algo que vai te tomar muito tempo, né? São poucas horas. Então, você consegue fazer outras coisas, né? Você consegue continuar com o seu emprego se você for CLT e empreender automaticamente. Você consegue continuar com a tua primeira empresa que você constituiu há anos e está rodando e ir para um outro negócio. E isso facilita, é tempo, né?
Tipo, vai te disponibilizar, vai, na verdade, não disponibilizar. Você não precisa ter tanto tempo igual uma empresa, que você precisa estar ali o tempo todo presencial. Total. O que você diria, vocês dizem, enfim, quando alguém procura vocês para abrir uma franquia, enfim, qual é o perfil que vocês acreditam que é o perfil que dá mais certo? Que tipo de características? Você já falou aí, né? Ter presença, no mínimo, né? Alguma presença ali. O que faz um bom franqueado? Bom franqueado, Ariana, é o que realmente segue o que a franqueadora vai passar. Não adianta eles virem com. Porque às vezes acontece de que a franqueadora passa e aí a pessoa ela vira para você e fala: não, não é assim, mas aí não tem um motivo porque comprou uma franquia. Então eu vejo que tem que seguir o modelo, né? Se deu certo para tantas unidades, por que não vai dar certo para ele? Então, as pessoas ela têm que entender que se comprou uma franquia, segue o que a franqueadora passa, faz tudo que tem que ser feito, que você vai colher resultado. Não tem segredo. Como é que está o tamanho hoje da Aqua? Você falou que está por todo o Brasil, né? Está por todo o Brasil, a gente tem mais de 400 unidades comercializadas e 270 unidades inauguradas. E tem presença em que regiões mais forte? Todas, Todas, todas né? as regiões. Muito bom. E aí, só Finalizando, um ponto de atenção aqui. Para você diga. ter uma ideia, a gente tem uma expansão muito forte. Tá. E graças a Deus a gente só não vende, né? Diferente de outras marcas, a gente vende e a gente quer implantar. Então a gente fez uma estrutura bem assim, com tudo, né? Inclusive para poder levantar capital, para poder comprar esses maquinários, porque sem os maquinários você também não roda uma lavanderia de autoatendimento. E os maquinários é onde você precisa investir o seu maior valor. Então a gente montou tudo aqui. A gente tem linhas de crédito, a gente faz tudo aqui, justamente para a gente poder atender todos os franqueados. Ah, muito bacana. Vocês prestam então um serviço mais completo do que só a própria franquia, né? Bacana. De maneira geral, que oportunidades você enxerga para os próximos anos nesse segmento? E aí eu queria até emendar um pouco o que você falou em algum momento aí da nossa conversa. Eu também falei, eu conheci esse tipo de lavanderia fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde isso é muito comum, né? Seja para quem está viajando, seja para a pessoa que está ali no dia a dia correndo, seja para quem não tem espaço em casa para ter máquina e tal. Vocês se inspiraram um pouco no mercado americano para trazer o negócio para cá? E o que você imagina, então, aí, a outra pergunta final, para os próximos anos, o que dá para inovar ainda mais nesse segmento? A Ana também, tá? Só que lá nos Estados Unidos, por ser um segmento bem antigo, lá não tem atendente nas lojas, tá? Você vai lá, você compra o teu amaciante, você compra o teu sabão, você coloca ali na máquina e você se auto-atende. Só que a minha preocupação era, e a gente até falou disso, eram os idosos, eram as pessoas mais velhas. Porque a nossa classe, a nossa geração do Brasil, ela é mais idosa, né? Então, a gente tentou fazer algo diferente do nosso jeito brasileiro e que tem, e assim, na verdade, a maioria das unidades da Aqua possuem atendente e isso aumenta também o faturamento desse franqueado, né? Porque se paga uma taxa ali para usar o serviço de atendente. E é uma taxa tão insignificante, assim, para quem não pode ficar ali 1h15, até 1h15, que ela paga e ela nem questiona muito. Legal. Tem uma, como você falou, né? Deu uma brasileirada no modelo, né? Eu tenho a impressão que lá fora o modelo é bem básico, na verdade. Nas lavanderias lá nem são tão bonitas que nem as daqui, né? Ana, mas eu quis trazer um pouco do que eu penso, né? Eu tenho essa questão da humanização, eu não deixo essa parte de lado, apesar da gente se falar que é 100% automatizada. Eu acho que quando a gente se põe no lugar do cliente ali, o cliente final, eu acho que é mais humanizado, traz aquele calor ainda do humano, entendeu? Então, a gente não podia deixar de lado. Muito bom. E para o futuro aí, tendências para os próximos anos, enfim, nesse segmento, o que vem de A novo? gente não para, né, Ayana? Sempre tem que Imagina. estar. Enquanto o franqueado está seguindo o que a gente está fazendo e está tendo resultado, a gente tem que buscar outras coisas para acrescentar dentro da lavanderia. Então, a gente está testando algumas máquinas de tênis,
para colocar na lavanderia. Algumas unidades já possuem uma renda extra com vending machine, porque locais onde tem as vending machines são locais que não tem próximo cafeteria, não tem onde essas pessoas ficarem ou precisarem de uma água, um café, algo assim. Então, assim, a gente tem os locker, que a gente também está trazendo para a unidade piloto, que a gente vai ver de colocar em ponto estratégico da cidade, que aí o franqueado só passa e pega e depois coloca lá para a pessoa pegar. Então, assim, tem várias coisas que a gente sempre está analisando e testando para depois a gente passar para a rede e dando certo, aí é mais uma forma de faturamento. Muito bom, vai abrindo oportunidades aí pro franqueado ter uma receita maior, né? Adorei a máquina de tênis, hein? Isso aí vai pegar fácil. Vai. Bom, a gente está terminando aqui o Bora Varejar, mas a gente tem um quadro que a gente chama de check-out, em que a gente pede para o nosso convidado, nossa convidada hoje, dar um recado final para o nosso público. E aí, Thalita, pode ser sobre o que você quiser, seja um resumo do que a gente disse aqui, alguma dica para quem quer empreender, enfim, no setor também, o que você puder aí compartilhar, fique à vontade, o espaço é seu. Então tá. Bom, pessoal, é o seguinte, empreender sempre dá o frio na barriga, mas assim, se você é uma pessoa que você não tem medo, assim, de fazer o negócio acontecer, pode comprar uma franquia da Aqua. É só seguir o que a implantação passa, né, todas as diretrizes que você vai ter sucesso. E assim, eu vou falar uma frase que eu sempre falo, se fosse fácil, se chamava miojo. E não significa que você está comprando uma franquia que você não vai ter que fazer nada. Sim, você vai ter que fazer em um tempo menor, mas vai ter que fazer. E é isso. Gostei da frase. Muito bom. Thalita, deixa eu ler aqui o sobrenome, que não é tão simples, Perosini Caporazzo, CEO Isso. da Aqua Lavanderia. Super obrigada pela participação aqui no Bora agradeço Varejar. Mais uma vez. Obrigadíssima por dividir o case aí de vocês da Aqua Lavanderias. Obrigada, a você que acompanhou o Bora Varejar, obrigada também pela audiência, um prazer sempre estar com vocês aqui. Curta, compartilhe, comente aqui no nosso episódio, enfim, importante para a gente sempre trazer conteúdo de qualidade para você. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.